Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Irene Avelar Ferreira, agora de Puertas, né? Porque, segundo costume lá no Peru, eu pertenço a um Puertas, né? As esposas levam esse D de pertenência e o sobrenome, né, do marido. Então, eu sou Irene Avelar Ferreira de Puertas, que é o meu esposo Alejandro, e hoje estou aqui depois de 2 anos, né? Há 2 anos atrás eu estive aqui, dei um pequeno testemunho do trabalho lá, e é bom voltar aqui. Eu estou no Peru já há 22 anos, agora no mês de abril, 22 anos que eu trabalho como missionária no norte do Peru. Eu estou na cidade chamada Piura, que é fronteira com o Equador. E antes, né, de estar no Peru, eu fui missionária no Nordeste do Brasil durante 7 anos. Então, estou aí com quase 30 anos servindo a Deus como missionária. Obedeci ao Senhor, que diz crescer e multiplicar. Multipliquei. O Senhor me deu 2 filhas. Eu peço que a Lene se coloque em pé. A Lene é peruana, ela é estudante de medicina, ajuda bastante lá na igreja também. A Liz Nayeli, minha segunda filha e última, ela, assim como eu, né, ela está estudando, eu sou psicóloga, ela está estudando psicologia e também está fazendo seminário, ela é seminarista. Então, Deus tem abençoado a nossa família. Estamos ali, trabalhando com a formação de cidadãos. Aí vocês vão ter que me perdoar, viu? Às vezes meu português dá uma deslizada assim, né? Mas estamos ali trabalhando com a escola, já são 16 anos que trabalhamos com a educação. Nossa escola tem hoje quase 300 alunos, 290 e poucos. Trabalhamos com crianças a partir dos 3 anos de idade até 16, 17, quando eles vão já para a universidade. É um trabalho exaustivo, mas é um trabalho muito gratificante. Semear em vidas é algo que tem um retorno seguro, principalmente quando semeamos também a palavra do Senhor, que ela mesma se garantiza, dizendo que ela não volta vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada ou determinada. Então, trabalhamos com a escola, também trabalhamos com a formação de pastores, dando aula em seminário teológico, escola de missões. Deus tem abençoado nessa área também. Quando Deus me levou para o Peru, Ele me disse que eu iria trabalhar na formação de líderes. E desde lá, esse tem sido o meu trabalho dentro da igreja, né? Formação de pastores, formação de missionários. E a igreja? Nós somos pastores
da Igreja do Nazareno, Vida Abundante, lá nos Polvorines, que é uma região bastante carente, né? De extrema pobreza. É onde temos o colégio, que é um colégio de ajuda social, ali naquele lugar. Então, a igreja, nós começamos a obra no ano de 2010 e, graças a Deus, já tem um templo, né? E é uma igreja organizada. Então, o Senhor é fiel. Eu cresci aqui nessa igreja. Estar aqui me traz muitas e muitas lembranças. Pessoas aqui que eu vou levar no meu coração para sempre, que foram usadas por Deus para minha formação, não somente espiritual, mas a minha formação pessoal também. Esses dias, no final do ano, eu compartilhava com a minha igreja, com os alunos, sobre a importância que dávamos aqui para as celebrações de Natal, né? Setembro, outubro, já começávamos os ensaios para o Natal, o coral, o teatro. E eu me lembro, nos ensaios de Natal, eu não conseguia dizer glória a Deus nas alturas. E a Dona Iaci ficava treinando comigo, não é glória, vamos assim, glória. Por isso que eu digo que me ajudou também na minha formação, né? Em todas as áreas. Eu tenho então um carinho, um apreço muito grande. Eu passei, digamos assim, transferi minha membresia para a Igreja do Nazareno lá pelos anos de 1988, mais ou menos, 87. Por quê? Por que a Irene deixou a IPI de Vilipê? Porque eu queria servir ao Senhor. E a igreja presbiteriana não aceitava mulheres no seminário. É assim, seu Paulinho? Não aceitava mulheres. E eu queria me preparar para servir ao Senhor como missionária. E eu não podia, né, esperar mais, e foi aí que eu comecei a fazer o seminário da Igreja do Nazareno. E acabei, né, indo fazer as práticas, trabalhar lá na Igreja do Nazareno, e a Igreja do Nazareno me acolheu, mas eu sou filha aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Vilipê. Estou eternamente grata ao meu Deus por tudo o que eu recebi aqui neste lugar. E desses 51 anos eu estou presente, né? Desde que era uma congregação. Minha família foi uma das primeiras famílias aqui. Olhar esses bancos me traz muita saudade do meu pai. Ele por muitos anos foi presbítero aqui e administrador do patrimônio. Não sei se ainda tem esse ministério, mas eu recordo do meu pai fazendo campanhas para comprar os bancos da igreja, pedindo colaboração, apoiando também. E é uma alegria poder estar de volta aqui. Como eu disse, eu tenho muitas recordações, e boas recordações, e gratidão a Deus. Para mim é uma honra estar aqui no dia de hoje. Eu
Nós estaremos viajando ao Peru na sexta-feira e, se Deus permite, estaremos de regresso, né? Aqui no Brasil daqui a 2 anos. Sempre Deus nos traz aqui a cada 2 anos. Meu esposo regressou no final do mês de janeiro. Ele é pastor, também é advogado e não podia ausentar-se muito tempo lá, né? Tinha algumas coisas. E a escola também, que as aulas começarão dia 9 de março e tem muita coisa para fazer, para preparar, para poder receber, né, os alunos para o início do ano letivo. E hoje eu estava em Poços de Caldas esse final de semana e meu sobrinho que ia me levar precisava regressar hoje pela manhã. E meus planos eram de ficar lá, né, em Poços de Caldas até terça-feira, né, com minha irmã que mora lá. Mas eu tive que voltar. E quando no mesmo dia em que resolvemos, né, que voltaríamos hoje, eu recebi o convite para estar aqui. Eu comentei com a minha cunhada Isalene, eu não posso nem dizer não, né? Porque Deus fez assim as coisas e creio que é propósito dele e é um privilégio realmente estar aqui. 51 anos, poder pregar, trazer a palavra do Senhor nesse momento tão especial para a igreja e para cada um de nós. Recordando, né, que nós somos a igreja do Senhor somos nós. A instituição foi organizada há 51 anos atrás, mas a igreja somos nós. E eu quero meditar, trazer uma palavra de incentivo à igreja, e quero ler com os irmãos o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Mateus. Paciência, às vezes o espanhol entra aqui. Mateus capítulo 16. Nós vamos dar leitura a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Disse assim a palavra do Senhor, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Amado Senhor, Pai, graça, obrigada, Deus. Obrigada por poder abrir a Tua palavra e ter, ó Deus, o privilégio de meditar nela. Que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento Teu, ministrar a cada coração nessa noite. Que essa palavra possa, Deus, edificar a Tua igreja, o Teu povo, e que essa igreja possa seguir, ó Deus, avante, sabendo que a vitória o Senhor já tem dado. Em nome de Jesus, amém e amém. O texto aqui nos disse que Jesus estava para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma pequena cidade que ficava ao norte de Israel. E essa pequena cidade ficava perto do Monte Hermon. Era uma cidade onde o povo não era de devoção judaica. A maioria, praticamente todos, era de origem pagã. Cesareia de Filipe era o centro, um centro pagão, podemos dizer assim. Havia muitos templos que eram dedicados aos deuses gregos, onde adoravam a esses deuses. Ali também se prestava culto ao imperador romano. Mas tem algo aqui interessante na história de Cesareia de Filipe, é que eles tinham um Deus minúsculo, né? Chamado Pão, Deus Pão. E esse Deus Pão, a imagem dele era metade de homem e metade um bode. Consegue imaginar isso? Esse Deus chamado Pão era representado por um ídolo, por uma imagem que era a metade dele era o corpo de um homem e a outra metade de um bode. E a imagem desse Deus Pão, ela ficava em uma caverna. Lá na cidade de Cesareia de Filipe tinha uma caverna e ali ficava a imagem do Deus Pão. E para eles, aquela caverna era a entrada para o mundo dos mortos. Por isso, que ali vamos ver Senhor falando ali de Hades, do inferno, do mundo dos mortos. E se creia que os espíritos, viviam ali naquele lugar. Então as pessoas, judeus que não praticavam o judaísmo, iam até essa caverna para adorar esse falso Deus, crendo, que receberiam a ajuda dele. E ali eles realizavam sacrifícios. E vem aí, a origem dessa porta do Hades, ou porta do inferno, ou porta dos mortos. E essa porta dos Hades simboliza então para aquele povo, e Jesus se refere aqui como um local de idolatria, um local de prostituição espiritual, um local de atividade espiritual pagã.
Esse era o contexto. Jesus estava ali, chegou naquele lugar com os seus discípulos e começa a confrontá-los naquele lugar. Nós sabemos que Jesus não fazia nada por acaso. Jesus era uma pessoa, estrategista, e tudo tinha um objetivo. Jesus poderia ter dado essa palavra aqui de edificação da igreja em Jerusalém. Tinha. Ele poderia, em um dos momentos, ter essa conversa aqui com os discípulos, dizendo: ei, quem as pessoas dizem que eu sou? Sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Ele poderia ter dado essa palavra lá em Jerusalém, na Terra Santa. Mas o Senhor Jesus disse: mira, vou edificar minha igreja aqui, neste lugar. Vou edificar minha igreja num lugar de escuridão. Vou edificar minha igreja num lugar de trevas. Vou edificar na minha igreja em um lugar onde falsos deuses são adorados. E aqui neste lugar, as portas do inferno, as portas do Hades não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu poderia edificar minha igreja lá, não, mas eu vou edificar aqui. Jesus veio para trazer luz no meio das trevas. O Senhor poderia ter direcionado seu Paulinho, Dona Iaci, que assim o chamávamos, ou a igreja central lá de Campinas, a igreja central, para abrir essa igreja, para começar essa igreja em outro lugar. Mas Deus tinha propósitos. Deus tinha propósitos em começar essa igreja aqui nesse lugar. E foi fácil? Não foi fácil. Aqui também era um lugar de pobreza. Aqui do lado tinha uma favela bem grande, bem perigosa. Era um lugar carente, um povo carente de tudo. Mas Deus tinha propósito. Onde há pecado, onde há trevas, ali Deus edifica a sua igreja. Hoje, agora, mês de fevereiro, a igreja não está, a IPI de Vilipê está celebrando 1 ano mais de existência. Celebramos a fidelidade de Deus. O Senhor tem sido fiel. Celebramos os livramentos. Celebramos promessas cumpridas. O Senhor começa essa conversa aqui com os discípulos, perguntando para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Jesus já estava, sendo conhecido, já havia feito muitos milagres, já havia se revelado de
de diferentes maneiras para seus discípulos. E ele pergunta: quem dizeis que eu sou? Assim começa essa conversa. Alguns dizem, né? João Batista, Elias, e aí vão dizendo alguns dos profetas, até que Simão Pedro dá a resposta correta. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz essa declaração de quem era Jesus. E se eu perguntar nessa noite, quem é Jesus para você? Ah, é o Deus dos meus pais. Ah, é aquele que faz milagres. Quem é Jesus para você? Mas eu não vou me deter aqui, seria uma outra pregação. Depois que Pedro faz essa declaração tremenda, no versículo 15, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui se lança o fundamento da igreja. Jesus fala para Pedro: bem-aventurado Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, mas não para aí. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor está edificada sobre esse fundamento. E qual é esse fundamento? Qual é o fundamento? Sobre a revelação que Pedro disse. Esse texto aqui, alguns usam aí, interpretam como que, mas quando o Senhor Jesus diz aqui, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petrus, que quer dizer pedra ou pedrinha. Tá? Tu eres Petrus, tu eres pedrinha. Agora, eu não vou edificar minha igreja sobre essa pedrinha. Ele diz sobre esta pedra, sobre pedras, sobre esta roca. Que roca? Sobre essa verdade que é Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele mesmo vai edificar a sua igreja. A igreja do Senhor é edificada sobre esse fundamento. Não é sobre Pedro. A igreja é edificada sobre pedras, roca, grande pedra, que é Cristo Jesus. Não é sobre Pedro. Se algum dia você ouviu aí, porque a igreja é edificada. Não, não é. Se a igreja fosse edificada sobre algum homem, a igreja do Senhor não existiria mais. A igreja não teria prevalecido até os dias de hoje. A igreja foi edificada sobre essa revelação que é dado Pedro.
de que Jesus é o Filho de Deus. O que mantém a IPI de Filipe firme, avante, até o dia de hoje, não foi somente o esforço humano, a perseverança humana, foi o fundamento espiritual que ha sido plantado neste lugar, e é sido plantado na vida de cada um que faz parte dessa igreja do Senhor. Foi tudo maravilhas? Não. Eu fiz parte dessa igreja há muitos anos. Tiveram lutas, mas a igreja permaneceu. Vieram as crises, quando os bancos aqui ficaram quase vazios, mas havia um grupo remanescente que dizia: não, essa obra é do Senhor, e não desistiu. Quando vieram os desafios, Deus sustentou. Por quê? Porque o fundamento da igreja é Cristo, é a roca, e a igreja não vai ser destruída. Amém, igreja? Amém. E nesse aniversário, a igreja precisa reafirmar que a base continua sendo Jesus. O centro das pregações aqui nesse púlpito é a palavra de Deus. A verdade ensinada aqui é a palavra de Deus. A vida daqueles que chegam neste lugar são instruídas através da palavra de Deus. Essa igreja vai prevalecer, porque tem dono. O Senhor está dizendo aí, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus, edificarei a igreja da Silene, edificarei a igreja do, não sei, do Paulinho. Não, a igreja tem dono. A igreja pertence a Cristo. Irmãos, pastores passam. Hoje Deus está usando o servo dele aqui, mas nós não sabemos se ele vai estar aqui até a vinda de Jesus ou até que Jesus o leve. Líderes mudam. Como eu disse, quando eu era jovem aqui, mulher não tinha vez para estudar teologia. Hoje temos pastoras. Por quê? As coisas mudam, os líderes mudam, os membros vêm e se vão. Alguns só vêm aqui para serem tratados, para ter um encontro com o Senhor, não sei, propósito de Deus. Membros vão e vêm, mas o dono continua sendo o mesmo, não muda. O Senhor é o dono dessa igreja, e isso, irmãos, traz segurança para o futuro. Se a igreja fosse nossa, já teria acabado. Tantos vendavais que essa igreja passou.
Sim ou não? Sim. Está lá o Manuel dizendo assim, com a cabeça, sim. Por isso que a igreja vai continuar crescendo. Porque a igreja é do Senhor. É Ele quem cuida. É Ele que tem sido fiel. E hoje, não são somente 51 anos. Hoje celebramos a fidelidade de Deus com a igreja dele e conosco. Porque nós somos a igreja. Quando falamos que a igreja tem dono, isso significa que a igreja tem proteção. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra, irmãos, não significa ausência de batalha, não. Significa a garantia de vitória. Portas são símbolo de defesa. A igreja não foi chamada para se esconder. A igreja foi chamada para avançar. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão ficar ali firmes contra o caminhar da igreja. Por quê? Porque a igreja foi chamada para avançar. Mas também nos fala dessa proteção. A igreja enfrenta oposição. Quem aqui postou na rede social a família em conserva? Quem aqui? Esse foi o tema, né? Depois do carnaval, esse tem sido o tema. Mas glorificamos a Deus porque a igreja tem sido conservada. Esse é o propósito. Somos sal. Não é assim? E as famílias são conservadas por Ele mesmo Senhor. Quando falamos de oposição, eu creio que se igrejas lá na Nigéria, em países que estão sofrendo perseguição, escutam essa revolta da igreja brasileira, porque zombaram dizendo que somos conservas, diria, a igreja não sabe o que é oposição. A igreja não sabe o que é perseguição. Mas em todas as coisas, em todas as dificuldades, o Senhor continua cuidando. As incompreensões, os momentos difíceis, a igreja persevera. O inferno tenta destruir a igreja do Senhor. O inferno tenta destruir a tua vida, meu irmão e minha irmã. Se você está levando uma vida muito mansa, muito tranquila, isso não é um bom sinal. Porque Satanás vai estar sempre trabalhando para derrubar aqueles que são fiéis ao Senhor. Para fazer com que a igreja desista, não persevere. O inferno, aí uma música, né, aqui no Brasil que diz que as perseguições
e tanta coisa não prevaleceu. Prevalecer, irmãos, significa vencer no final. É possível que, como soldados de guerra, terminamos a guerra sem um braço, sem uma perna, machucados, mas terminamos em vitória. O Senhor não nos prometeu facilidades em nossa vida cristã, ao contrário. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e vou fazer de vocês vencedores também. Coloquem os olhos em Deus. Hoje eu estava com uma sobrinha minha, que não é daqui, e ela sempre serviu muito a Deus dentro da igreja, muito, desde pequena, e agora só chega, senta e se vai. E eu falei para ela, filha, o que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Você está olhando para as pessoas, e as pessoas são falhas. O pastor falha, eu falho, todos falhamos, irmãos. E se nós colocarmos os nossos olhos nas pessoas, não vamos cumprir o propósito por el qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir a Deus com nossos dons e talentos. E às vezes Satanás usa pessoas para nos fazer desanimar. E acabamos enterrando o talento que Deus nos deu. E Satanás é esperto em fazer isso. Então, tire seus olhos das dificuldades. As pessoas que estão aqui dentro são imperfeitas como você. E se você tem essa ideia, não vou na igreja, lá são pessoas imperfeitas, você está equivocado. Está correto, porque somos imperfeitos. Você só será mais um, buscando perfeição. Os que estão aqui dentro somos pecadores. Reconhecemos isso, e mais aún, reconhecemos que necessitamos da graça, favor imerecido de Deus, e da misericórdia dele também. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, isso é misericórdia. E todos que estamos aqui carecemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Ninguém pode dizer, sou perfeito, porque ainda não alcançamos a perfeição. Mas estamos lutando dia a dia. Prevalecer significa vencer no final. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, disse assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós venceremos, não porque somos bons, mas nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer porque a igreja é dele.
É Ele quem nos preserva, é Ele quem conserva, é Ele quem vai nos dar vitória. A igreja também recebeu autoridade. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu te darei as chaves do reino. Para quem? Para Pedro? Não. Para a igreja do Senhor. E chave, irmãos, falam de autoridade espiritual. Essa igreja aqui não existe só para ocupar um espaço. Ali na Aguinaldo Macedo tem uma igreja evangélica. Não. A igreja que somos nós temos autoridade. Autoridade para anunciar a salvação. Essa é a tarefa principal da igreja. Nossa igreja, expandir o reino de Deus, avançar com a obra do Senhor. E Ele nos deu autoridade para pregar o Evangelho, nos deu a ordem de ir e fazer. Alguns pensam, eu não sou chamado. Não, quem sabe tu não é chamado, você é ordenado. Vaia, pregue. Não está dizendo, se você quiser, ouve. Não. Jesus, depois de ressurreto, a ordem que Ele nos deu ha sido essa: ir e fazer discípulos. Ir, enquanto caminhamos para a Jerusalém Celestial, nós vamos fazendo discípulos. Enquanto a igreja vai caminhando, ano após ano, ela vai pregando o Evangelho e vai fazendo discípulos. O Senhor nos deu autoridade. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, o Senhor diz. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Eu não fui revestido de poder. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Isso quer dizer que você tem o poder de Deus. Eu não sei pregar. Não pregue, só viva. As palavras às vezes atrapalham, mas o teu testemunho fala alto, de forma positiva e de forma negativa também. Temos autoridade. A igreja tem autoridade e poder do alto para anunciar o Evangelho. A igreja também está para restaurar vidas, restaurar famílias, libertar cativos, levar esperança, ser luz onde há trevas. Irmãos, aniversário não é somente uma memória do passado, é renovar a missão para o futuro. Essa igreja não foi chamada somente para existir, mas para impactar, para fazer diferença. Você não foi chamado somente para herdar a vida eterna lá no céu. Não. Você foi chamado para ser um reconciliador. Levar outros a
reconciliar esse com o Senhor. Você foi chamado para impactar onde você está, para fazer diferença. E para concluir, nós celebramos a história, celebramos a memória, cantamos aqui, não aqueles corinhos, mas eu quero terminar com isso. Se Deus está construindo a igreja que é dele, ninguém pode destruir, nem mesmo Satanás, porque a igreja tem dono, e a igreja é você. Você tem um dono. O que ele prometeu para a igreja, ninguém pode impedir. O que ele prometeu para você, ninguém pode impedir, somente você. As promessas de Deus somente vão se cumprir à medida que você se coloque no seu lugar. Se Deus é o fundamento da igreja e da tua vida, o teu futuro, o futuro dessa igreja está garantido. Que nesse aniversário e nos próximos que virão, nós possamos dizer como Pedro: Tu és Cristo, eu sou tua igreja, e o meu fundamento é o Senhor, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, que é você. Eu quero orar, para terminar, orar por você, orar pela igreja. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei se você está sendo luz aqui dentro, lá fora, se você está sendo sal. Mas eu sei que Deus tem propósitos na sua vida e nessa igreja. E ninguém vai impedir o que Deus tem para você. Então eu te peço, não impeça o que Deus tem para você. Não atrapalhe o que Deus tem para essa igreja tão pouco. Lá no Peru a gente costuma dizer assim, que missões se faz orando, contribuindo, indo e não atrapalhando. Tem muitos que atrapalham a obra do Senhor. Não atrapalhe a obra do Senhor nesse lugar. Se você não tem nada para contribuir, fica caladito, que se vê mais bonito. E não atrapalhe a obra que Deus tem para a sua vida. Porque somente nós mesmos podemos impedir o que Ele tem para as nossas vidas. Fecha os teus olhos e vamos orar. Amado, Tu eres Cristo, o Filho do Deus vivo, e és Tu, Senhor, que tem edificado essa igreja ao longo dos anos, e as portas do inferno não têm prevalecido
vencido contra ela, porque essa igreja é tua, porque o Senhor plantou essa igreja neste lugar, com propósitos eternos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua obra neste lugar. Somos a Tua igreja, Pai. Tantos, ó Deus, hão passado por aqui, muitos estão Te servindo em outros lugares, outros aqui estão. Eu oro por cada um que faz parte dessa igreja, que o Senhor venha, Deus, cumprir Teus propósitos, que o Senhor se levante como poderoso gigante, peleando, guerreando, guardando e cuidando, Pai, dessa obra, dessas vidas que pertencem a Ti, ó Senhor. Abençoa, que não falte, ó Deus, sobre eles o poder do alto, a unção do Espírito Santo, para que eles, com ousadia e intrepidez, anunciem as boas novas de salvação, que eles possam brilhar lá fora e serem, ó Deus, instrumentos Teus para a glória do Teu santo nome. O Senhor já ordenou, o Senhor já capacitou, e é o Senhor quem faz a obra através de cada um deles. Não é pelo nosso esforço, mas é pelo Teu poder, amado Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigada pela paciência.